Mas aqui hoje nós vamos pegar um outro pensador que é extremamente também interessante e que é um daqueles que contribui para uma reforma profunda, inicialmente no continente europeu, e com o desenvolvimento histórico isso atinge todo mundo. Esse pensador é esse aqui, Martinho Lutero, que é mais ou menos contemporâneo do Maquiavel. Vocês vejam, nasceu em 1483 e viveu até 1546. Então ele inicia a reforma que seria chamada de protestante. Essa reforma, que é uma reforma protestante porque protestava contra aquela situação existente, ela vai se desenvolver, espraiar para grande parte da Europa, né? E vai trazer consequências graves. E eu plagiei aqui Marx na questão judaica, né, onde ele diz que Lutero libertou o corpo das cadeias da submissão à fé, transferindo-a para o coração e o cérebro. E eu vou depois argumentar com vocês por que disso, não é? Então veja, como eu estou dizendo, Maquiavel e Lutero vivem num período de transição. Se nós quisermos colocar um marco aleatório, um marco histórico, é com a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, que vai provocar consequências graves e mudanças profundas, não é? Que é um período de transição que vai do final do século XVI e início do século XV e início do século XVI. Eu diria que esse período de transição, que é citado pelos historiadores como o Renascimento, que está nesse período aqui no final do século XVI e o século XV e o século XVI, ele vai se estender fundamentalmente até o século XVIII e para alguns até o século XIX. Então, como nós estamos falando de um processo de transição, nós estamos falando de passado, presente e futuro ao mesmo tempo, nessa condensação, não é? Esse é um período quando a sociedade europeia atravessa uma profunda crise. Essa crise, ela é ao mesmo tempo, não é, uma perspectiva de falência, de liquidação daquele tipo de sociedade existente, e nessa situação de crise, de falência da sociedade, tem a perspectiva da construção do novo. O novo vai se anunciando no horizonte da história, vai anunciando novas relações sociais. Relações sociais aí no nível econômico, político, cultural, artísticas, religiosas, etc. Diria que, para usar um termo mais simples, não é? Essas transformações elas são existenciais, porque atingem o conjunto de elementos que constitui a realidade na qual nós estamos inseridos, não é? Que esse novo ainda não se afirma em definitivo, que vai se concretizar inicialmente nas revoluções aristocráticas burguesas, principalmente aqui na Inglaterra, não é? A partir do século XVII e XVIII. Então veja, esse período é um período de transição longo, não é? Porém, ele vai inaugurar o novo. E o novo é inaugurado, aqui se quisermos pegar do ponto de vista histórico, com a Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra, que vai de 1640 a 1689. Né? Então, o que nós vamos perceber nesse período é que os contornos da futura sociedade, que seria a sociedade burguesa capitalista, não estão bem delineados. Mas como contemporâneos do período denominado de Renascimento, tanto Maquiavel como Lutero, em diferentes campos do conhecimento, eles destacam e dão vida ao indivíduo. Esse aqui que é o aspecto aqui que nos interessa bastante. É o surgimento do indivíduo nas artes, na política, na economia e na religião. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, então ótimo.
Então vocês estão percebendo que aqui esse conjunto de mudanças, de transformação em decorrência dessa crise, não é? O novo já vai se anunciando, mas de forma muito tênue. E esses pensadores têm por função, por preocupação, pensar aquela realidade, o passado, o presente, e contribuir para o futuro. O futuro é o depois. O depois é daqui uma hora, daqui 2 horas, daqui 100 anos. Esse é o futuro, não é? Então, esse período foi denominado de Renascimento, não é? E esse Renascimento, que em geral, alguns autores colocam no campo das artes, da literatura, ele atinge o conjunto de elementos que compõem a realidade, como eu já disse, não é? Então, essa nova sociedade ela já está se anunciando no horizonte. Essa é a sociedade burguesa capitalista, como eu disse, que vai ser inaugurada, vamos dizer assim, tendo um marco importante, a Revolução Aristocrática Burguesa na Inglaterra. E é interessante também observar aqui que, nesse período, a sociedade, como vocês já estudaram, encontra-se estratificada socialmente. Em consequência, veja aqui, qual era a explicação que se dava. Essa estratificação era decorrente de uma ordem natural. Se é uma sociedade extremamente religiosa, dominada pelo cristianismo romano, essa ordem é divina. Essa ordem é divina, ela é natural e é divina, que divide essa estratificação social em 3 estados ou ordens. O primeiro estado, e é interessante que a explicação é dada pelos pensadores ligados à igreja, ao cristianismo, o primeiro estado é a igreja aqui romana. E essa igreja, ela é dividida em alto e baixo clero. Então, do ponto de vista da visão de classes, há uma divisão de classes dentro da própria igreja, que se manifesta entre alto e baixo clero. O segundo estado, que é a nobreza, ela é dividida também basicamente em 2 frações. A primeira é aristocrática, que vivia na corte e em torno da corte, e se beneficiava das benesses reais dos reis, não é? Então o rei, que era o poderoso, tinha o poder, ele outorgava benesses, outorgava terras, destituía governantes, né, guerreiros, senhores feudais, atribuía isso a outros. Então ele tinha esse poder, não é? Então aquela nobreza que vivia em torno do rei, não é, que a gente chamaria de nobreza aristocrática, ela se beneficiava dessas benesses reais. E aqui a interiorana, não é? Essa nobreza interiorana, ela vivia no interior, nos castelos, que mesmo sendo detentora dos direitos senhoriais, não possui influência decisiva nas decisões da corte. Em geral, aqui nessa nobreza interiorana era que saía grande parte dos exércitos, dos comandantes dos exércitos, que eram guerreiros, eram militarizados e prestavam serviços a essa nobreza aristocrática, aos reis, aos príncipes, atrás de benefícios. Então, veja, essas guerras nesse momento, elas são guerras fundamentalmente de conquistas de saque. E saque todas as suas consequências. Saque é estupro, assassinato, etc, etc, etc. Que era praticado nesse momento histórico que vive Maquiavel e que vive também Lutero. E o terceiro estado, não é? Que também aqui no terceiro estado há uma divisão de classes, né, que era considerado o povo em geral, ou seja, aqueles que não possuíam sangue azul, nem eram membros da igreja, e arcava com a quase totalidade do ônus da manutenção dessa ordem estamental. Então vocês percebem que é uma ordem que não é a divisão em classes sociais, mas ela perpassa a divisão em classes sociais. E claro que isso tem suas consequências,
não é? Porque a explicação dada é que o poder tem base divina. A constituição do Estado, do governo, só é possível porque são os escolhidos por Deus, não é? Se são escolhidos por Deus, não é? Se estabelece aqui formalmente, chamando a atenção, se estabelece formalmente uma divisão entre o poder espiritual e temporal. Isso aqui vai dar origem à chamada dupla investidura, que vocês também já estudaram, que é para que o rei ou príncipe fosse reconhecido, ele teria que ter aquiescência e ser benzido pelo Papa, por um bispo ou um arcebispo em nome da Igreja, que é o reconhecimento de que ele era o escolhido por Deus. Claro que isso se dá um bojo de disputas constantes. Disputas constantes significa disputas econômicas, poderio econômico, poderio militar e guerras, não é? Então essa crise geral do sistema feudal significa ao mesmo tempo o desenvolvimento de novas relações que vão se transformando nas relações capitalistas. E, sem dúvida nenhuma, provoca o início da ruptura com o pensamento predominante nesse período feudal. Começa a ser questionado o poderio da Igreja, começa a ser questionado as explicações teológicas de que todo poder emana de Deus. Recuperando aqui, todo poder emana de Deus, Maquiavel diz, no Príncipe, que o poder não emana de Deus. Em síntese, ele quer dizer isso. O poder emana da capacidade, da sagacidade do príncipe. E nós vamos ver aqui depois a explicação que Lutero vai trabalhar também, não é? Então esse renascimento, que está basicamente situado no século XV e XVI, ele é uma renovação inicialmente artística e cultural, uma tentativa de retorno à antiguidade clássica, porém essa renovação, ela se dá em todos os sentidos, como eu já disse. O homem passa a ser o centro. O que é que significa isso? É que começa a surgir o indivíduo. E com o desenvolvimento do mercado, as grandes navegações, a formação do mercado mundial, não é? Do individualismo. Aqui é importante fazer uma diferença, indivíduo e individualismo. Indivíduo, cada um de nós somos únicos no mundo. Não há um sócia nosso, não há um que pode aparentar ser semelhante, mas tem diferenças. Nós somos únicos no mundo. Isso é o que nós chamamos de indivíduo. A realidade é formada por indivíduos, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do mundo material, não é? Nada se repete como o mesmo, não é? Cada um tem sua individualidade. Porém, com o desenvolvimento do mercado, o acúmulo de riquezas, né, vai surgir o quê? O individualismo. Esse individualismo que hoje é extremamente exacerbado. E o individualismo, não preciso dar exemplos aqui, porque vocês têm exemplos de vários comportamentos individualistas. Então, fazendo a ironia aqui, não é? Quer dizer, o indivíduo que somos nós, cada um de nós, somos substituídos pelo individualismo, não é? Então passa a predominar o indivíduo na sua faceta mais drástica, mais radicalizada, que é o individualismo. E isso é consequência da expansão comercial marítima, da circulação das ideias, do contato com outras civilizações. Imagina uma sociedade relativamente estática, de pouca movimentação social, quando começam as grandes navegações, não é? Quando surge a imprensa, né, no século XV, não é? Começa a circular as novas ideias, começa a se ter contatos, a aproximar, a conhecer novas civilizações. E isso é uma grande alteração do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista da mentalidade de parte significativa da população.
E isso devido às guerras, às epidemias, não é? Numa sociedade extremamente mística e religiosa, cria uma crise espiritual. Essa crise espiritual, ela é, no sentido mais amplo, uma crise existencial, que diz respeito ao econômico, político, etc., etc., quando eu estou falando aqui de existencial, né? Não é no sentido do existencialismo, é da existência das pessoas naquele contexto que está num momento de crise, e de crise espiritual, né? Então aqui no que nos interessa é que, pegando o marco aqui, de 1518, é dado início à denominada reforma, a reforma que passa a ser chamada de reforma protestante. E aqui tem um outro elemento importante também, nessa circulação de ideias, que a Bíblia é traduzida do latim para as línguas nacionais. E um dos grandes feitos de Lutero é traduzir a Bíblia do latim para o germânico, ou seja, para o alemão hoje, não é? E claro que ao ser traduzida essa Bíblia, não é, dentro de uma crise espiritual, de uma crise de fé, não é, passa a ser obrigatório para os fiéis lerem a Bíblia. E aí passa a ser incentivada a leitura da Bíblia, que é traduzida para as línguas nacionais, não é? Então isso vai provocar, é um fato aparentemente simples, mas como processo, vai provocar grandes alterações. Podemos aqui fazer uma comparação hoje, não é? O uso da internet, não é? Para as pessoas um pouco da minha idade, ou até uma geração posterior, não é? Nós percebemos com muita clareza a grande alteração, diria assim, a grande revolução nas comunicações e as grandes transformações existenciais que a internet provoca nos nossos dias de hoje, no nosso cotidiano. Inclusive nós estamos agora, nesse momento, contando com essa grande transformação, não é? Aí vocês imaginam aqui a Bíblia, que é o chamado livro sagrado, traduzido para as línguas nacionais. E traduzido para as línguas nacionais, não é? Todos aqueles que são dotados de fé devem ler a Bíblia, não é? Então isso provoca vocês que são da educação, da pedagogia, provoca uma grande revolução pedagógica e, diria, educacional, não é? Em 70 anos, uma população de analfabetos passam a ser leitores, são alfabetizados através da Bíblia, com o objetivo de ler a Bíblia, não é? E claro que isso aí, essa leitura da Bíblia nas línguas nacionais, vai permitir aos indivíduos, veja aqui, ao indivíduo, ao fiel, ter contato com a palavra divina. Então vocês percebam aqui a grande alteração em todos os sentidos que ocorre, esse fato que aparentemente simples, não é? Se formos entender localizado, nós vamos perder a dimensão dessa realidade, não é? Mas ele nesse contexto vai o quê? Permitir um processo de alfabetização, vai contribuir por diversos comércios, comunicações e, claro, pela formação de uma nova corrente religiosa que rompe com o Vaticano, que rompe com o cristianismo romano, não é? E já também começa nesse período a formação e construção dos estados absolutistas centralizados. Esses estados centralizados que é uma grande aspiração de Maquiavel, que tendo os estados centralizados, supera aquelas guerras constantes, conquista a paz, pelo menos numa determinada região, não é? E isso é muito importante também nesse período. Começa e surge, amplia-se o questionamento das explicações que são dadas pela Igreja Cristã Romana e os seus dogmas começam a ser colocados abaixo. A circunnavegação da Terra
joga por terra a ideia de que a Terra era plana e que em determinado momento os navegantes cairiam em precipício. Então vocês veem aqui a força das ideias situadas no seu contexto, né? Hoje, desculpando a expressão, porque é irônico, né? Há desmiolados nos dias de hoje, que dizem que a Terra é plana. Isso há 500 anos atrás, o desenvolvimento do conhecimento, da ciência e a circunnavegação da Terra já provou que a Terra era redonda. E hoje surgem desmiolados dizendo que a Terra é plana. Inclusive tem alguns detentores de grandes fortunas que querem organizar uma caravana para ir ao infinito, né? E aí eu lembro de um romance de muito sucesso no século XIX, do Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias. É muito interessante, muito divertido, não é? Então veja, a observação, essa circunnavegação, ela traz como consequência a necessidade de observação do movimento da Terra e dos astros, como expressão de uma necessidade de orientação por terras novas, orientação nos oceanos, porque não tem trilha, não tem estrada, não tem asfalto, não tem autopista, não é? Então a orientação ela se dá através do movimento dos astros. E para isso é necessário desenvolver um ramo do conhecimento chamado a física, não é? Que leva a esse questionamento também do dogma cristão, que a Terra é o centro do universo. Então, neste contexto sintético, muito simples que eu estou colocando, em 1517 e 18, eu coloquei 17 aqui, porque é quando Lutero prega na porta da igreja, né, as suas 95 teses, e 1518, quando ele é excomungado, né? Então, alguns autores colocam que a reforma protestante ela começa em 1518, com a excomunhão do Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero critica a corrupção generalizada na Igreja Católica, a venda de indulgências, a venda de salvações, a simonia, não é? Etc. Então, em 1517, ele apresenta as 95 teses para a reforma. E veja a palavra reforma, a reforma da Igreja Cristã Romana. Porém, essas 95 teses, essas propostas de reforma, ela inicia um movimento crítico, que ao se alastrar por diversas regiões da Europa, dará origem à reforma, que vai se chamar de protestante. E claro que a reação da Igreja Romana através dos seus imperadores, dos seus reis, principalmente espanhóis e franceses, né, na chamada Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma causa como consequência violentas guerras aparentemente religiosas, que envolve grande parte do campesinato, dos camponeses. Para vocês terem uma ideia, a consequência dessa Contra-Reforma são assassinados pelo menos 100 mil camponeses. Aí você imagina aqui, a Contra-Reforma, as guerras religiosas, assassinato de 100 mil camponeses, significa uma queda na atividade produtiva. Tem suas consequências econômicas, tem suas consequências políticas e, voltando aqui, tem as consequências na fé, em síntese, existenciais, não é? Existenciais no sentido mais amplo, conforme eu já disse para vocês. Então, vocês podem observar aqui, para vocês. Vocês estão vendo bem, estão ouvindo, tá ok? Então, aqui só para vocês terem uma ideia da região que eu estou falando, que são os estados prussianos, né? Aqui eu coloquei um mapa, isso aqui será posteriormente, a partir de 1861, a Alemanha, a poderosa Alemanha existente hoje.
e na história, né, a poderosa Alemanha com seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. É nessa região aqui que vive Lutero, né, que ao viver nessa região, são formados, aqui vocês verem, por vários ducados, principados, alguns até insignificantes, né, porém tinha certa independência e deviam relação de vassalagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Mas tinha autonomia, tinha certas autonomias. E essa relação de vassalagem era justamente uma forma, e foi justamente uma forma encontrada para suprimir, pelo menos em partes, as guerras intestinas que atingem o continente europeu, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que seria isso, né? Então aqui, quando eu disse para vocês que eu plagiei Marx, né, veja o que Marx diz aqui, na Sagrada Família, né, que se refere a Lutero. E isso aqui, eu vou fazer um pequeno comentário também sobre isso aqui. Lutero venceu efetivamente a servidão pela devoção, porque ele se revolta, né, ele contesta, né? Então, ele vence, não é, a servidão pela devoção, pela fé, porque substitui pela servidão da convicção. Ou seja, aquele que tinha se liberto pela devoção, pela fé, da servidão, ele traz essa servidão para o seu cérebro, para a sua convicção. Acabou com a fé na autoridade, porque ele contesta essa autoridade abertamente. Porque restaurou a autoridade da fé, ou seja, a autoridade existente da igreja, dos príncipes, dos potentados, dos ricos, não é? Ele contesta essa, porque para contestar essa autoridade, ele o quê? Ele afirma a autoridade da fé. E aí veja, a autoridade da fé significa a autoridade do indivíduo, que tem o direito e o dever de comunicar-se com as palavras divinas através da Bíblia, traduzida para o germânico, para o alemão, não é? Converteu sacerdotes em leigos. Ou seja, com essa reforma protestante, os sacerdotes abandonam os monastérios, mas se transformam em leigos, porque tinha convertido leigos em sacerdotes. Ou seja, qualquer um que tem oratória, que tem argumentação em torno da Bíblia, que fala em torno do livro sagrado que é a Bíblia, pode abrir em qualquer parte da periferia, em qualquer parte, um templo dedicado à fé, né? E tendo a Bíblia como o elemento, como esse instrumento. É só hoje, isso aqui prolifera muito rápido nesse período pela Europa, e hoje continua proliferando. É só você sair por aí na periferia da cidade que tem qualquer espelunca lá, de repente tem lá templo da fé, não é? Então isso significa que ele converteu os leigos em sacerdotes. Libertou o homem da religiosidade extrema, que era o quê? Imposta pela igreja, pelo misticismo, porque instituiu a religiosidade no interior do homem. Veja, uma mudança significativa, uma mudança existencial profunda, não é? Porque a fé não é mais determinada externamente, ela passa a ser interna, não é? E o contato e a reafirmação dessa fé é a leitura da Bíblia. Emancipou o corpo das cadeias, porque carregou de cadeias o coração, né? Isso é até poético, não é isso? Essa afirmação do Marx. E eu coloquei isso aqui porque Lutero, eu não vou tratar muito sobre isso, Lutero, quando se afirma como reformador, ele faz críticas radicais, depreciativas, destrutivas aos judeus. No início do século XVI, já possuía alguns importantes centros comerciais. Augsburg, Nuremberg e Erfurt,
que é onde vai circular fisicamente Lutero. E certo desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial aqui eu estou dizendo na sua fase artesanal, né? Entretanto, o desenvolvimento da produção nacional dos estados prussianos, que formaria a Alemanha, não pudera alcançar os outros países. Por exemplo, Inglaterra, que é o exemplo clássico aqui, né, do desenvolvimento industrial. A agricultura era muito inferior à da Inglaterra e dos Países Baixos. E a indústria era inferior à indústria da Itália, de Flandres, da Inglaterra. Sua população, esse dado aqui é importante, sua população era escassa e concentrada em poucos centros econômicos, sendo que a maioria encontrava-se dispersa pelo campo e em pequenas cidades e aldeias, que aqui no Brasil nós chamamos povoados, em termos pejorativos, currutelas, não é? Aqui não tem muito mais povoados e currutelas, mas era muito comum nesse período, que era uma forma de sobrevivência dessa população camponesa, reunir-se em aldeias, não é? Em condições típicas da Idade Média. O campesinato encontra-se disperso e isolado do mundo exterior. Veja, pouca circulação das ideias, da circulação de pessoas, a não ser através do comércio, não é? Estabelecendo relações puramente locais e bastante limitadas. Aí vem aquela ideia que eu comentei com vocês de comunidade, não é? Então isso aqui dá o que é? Essa identidade nessas aldeias, há uma identidade que são poucas famílias que estabelecem relações de parentescos, não é? E de proximidade entre si, não é? Então isso faz com que essa população vivendo nesse espaço ela tenha uma visão de mundo bastante limitada. A organização político-administrativa é formada por várias províncias, conforme eu mostrei para vocês no mapa, não é? Sob a tutela de príncipes, que resistiam à centralização e formavam na prática pequenos estados, quase independentes, em guerras constantes entre si, dificultando a formação de um Estado absolutista nacional e centralizado. Só 3 séculos depois é possível esse Estado centralizado na Alemanha, não é? Já não mais sob uma forma de um Estado absolutista, é um Estado nacional centralizado. Essa fragmentação impossibilita que qualquer cidade, por mais importante que seja a sua indústria e comércio, transforme-se, a exemplo de Londres, na Inglaterra, em centro econômico e político do país. Nos estados prussianos, a civilização existia apenas em estado esporádico, agrupada em torno de alguns centros industriais e comerciais. Os interesses desses centros eram divergentes, faltava um ponto de contatos. Então essa característica ela é extremamente importante no caso desses estados prussianos. Ao mesmo tempo, quando nós estamos tendo aqui uma visão geopolítica, uma visão mais ampla, não é? Já tem o que? Paris, já tem Londres, já tem Amsterdã, né? Os Países Baixos, já tem centros bastante importantes que passam a convergir a vida da população daquela região e passa a ser um centro internacionalizado nesse momento, não é? A estrutura social, em consequência do desenvolvimento econômico, altera-se com o surgimento de novas classes sociais e frações de classes, ao lado das antigas, que são típicas da sociedade feudal. Isso também terá suas consequências. A nobreza apresenta-se segmentada em diferentes frações, conforme eu disse para vocês, principalmente entre a aristocrática e a baixa nobreza, né? Os príncipes, mesmo ligados por laços de vassalagem, são quase independentes do imperador e possuidores de soberania em seus territórios. Decidem sobre a guerra e a paz, possuem exército próprio e permanente, estabelecem impostos, convocam a dieta. Essa dieta aqui é importante, não é? Como vai ser importante os estados gerais na França, como vai ser importante a reunião daqueles proprietários das classes dominantes na Inglaterra que se reúnem para parlar, para conversar, para acertar-se,
fazer acordos, defender seus interesses, que vai se transformar no parlamento, não é? Então, esses agem como centralistas, mostrando-se, ao contrário, anticentralistas, centralistas na sua jurisdição e anticentralista com relação ao poder imperial. Então, aparentemente, seria uma contradição. Eles defendem o seu, eles exercem o poder absoluto naquela localidade, né? Porém, são contra a centralização, que vai ocorrer, como eu já disse, 3 séculos depois, né? Mas devem relações de vassalagem ao imperador. Então há uma dualidade aqui, não é? São ao mesmo tempo centralistas e anticentralistas, né? Seus métodos de governo eram bastante autoritários. Não convocavam os estados ou a dieta, senão quando não lhes restavam outra saída. Quando havia uma radicalização do confronto, das guerras, das disputas, né? Ou tinha que estabelecer novos impostos, né? E essa questão dos impostos também é um elemento importante. Um elemento importante aqui para ser resolvido nas dietas, para ser resolvido no local que eles parlavam no parlamento inglês e pelos estados gerais. E que esses espaços são espaços que vão deflagrar, responsável por deflagrar revoltas e revoluções, né? Senão, quando ele permitiu o direito de estabelecer impostos, permitia-lhes isentar o clero e os cavaleiros dos tributos. Ou seja, o clero não pagava imposto e nem a nobreza, não é? Obtendo seu apoio para impor crescente taxação às outras classes e frações de classes, principalmente ao campesinato, àquela indústria nascente, né, que estava surgindo, e ao comerciante, aos mercadores. Então, aqui uma explicação aqui para ficar mais clara, porque essa palavra não é muito comum, né? Estados gerais sim, dado o aspecto da Revolução Francesa, parlamento também, né? Mas o que significa dieta? É um tipo de assembleia política representativa da nobreza, do clero e dos representantes das cidades. Representantes das cidades são aqueles que possuíam posses, são aqueles que possuíam riquezas, né? Que têm o direito de participar dessa dieta, que são semelhantes aos estados gerais na França e ao parlamento inglês. Em tese, a dieta decidia sobre a guerra, os impostos, o estabelecimento das fronteiras e as leis que deveriam ser ratificadas pelo imperador e pelo príncipe. Observadas as jurisdições específicas, as leis eram agrupadas em um édito, né, que seria o quê? Um prenúncio de uma certa constituição, né, como a Carta Magna inglesa, né. O clero, aqui eu estou colocando romano para chamar a atenção, representante político, ideológico, religioso da ordem feudal, é proprietário de imensas riquezas, de exércitos, né, e cresce muito, né, porque a incorporação ao clero torna-se uma atividade muito lucrativa e atrativa. Pelo poderio da Igreja Romana, a carreira eclesiástica para a pequena nobreza é um meio de assegurar privilégios, uma vida faustosa e acumular bens. Aos camponeses e às pessoas de origem popular, que é o caso de Lutero, né, mesmo impedidos de atingir alta hierarquia, porque era vetado ao baixo clero chegar à alta hierarquia, né, é não só a garantia de sobrevivência, dado a pobreza constante, né, nesse período, as crises econômicas de colheita, etc., uma pobreza constante, cotidiana, para os setores populares era a garantir a sobrevivência. Não só a sobrevivência, mas também uma vida promissora e o exercício de influência sobre a população. Porque a palavra daquele que pertencia ao clero, ao capelão, ao abade, era extremamente ouvida, né, e decidia, às vezes, a vida das pessoas, né. A exemplo dos demais países, a igreja apresenta-se fragmentada em diferentes classes e segmentos sociais. Eu estou ressaltando isso aqui para vocês podem achar que está repetitivo, mas é justamente para isso, para chamar a atenção
de que essa ordem feudal perpassa sobre ela uma divisão de classes, né? E essa divisão de classes ela é importantíssima na deflagração dos processos revolucionários, né? Essa prática da igreja desperta o ódio das classes espoliadas, daquelas que arcavam com a sobrevivência, as riquezas acumuladas e a vida faustosa do clero e da nobreza, né? Então elas sentiam um ódio, né, por essa situação, que eram obrigadas, por quê? Porque eram obrigadas a arcar com o ônus dos gastos eclesiásticos, manutenção dos exércitos, né? E entre a nobreza desperta ao mesmo tempo inveja pelo acúmulo de riquezas acumuladas e a ira, o ódio, pelo fato da igreja ser, na prática, um Estado internacional com sede em Roma e governado pelo Papa, que acumulava poder também internacional, superior a qualquer imperador ou rei, não é? Então você percebe, aqui vocês percebam, que aqui há uma série de contradições e de reações que perpassa essa aparente imobilidade, essa aparente paz determinada por essa ordem estamental, não é? A opressão crescente impulsionou o ódio contra os frades, despertando o sentimento patriótico. E é disso que vai se aproveitar, é esse aqui o campo que vai fermentar as ideias trazidas por Lutero. E, sobretudo, na nobreza. Veja, depois eu vou observar isso aqui. A nobreza que era a classe mais nacionalista, não é? Por quê? Porque ela estava submetida a um Estado internacional sediado em Roma. E tinham que pagar impostos, tinham que pagar privilégios, fornecer soldados, etc, etc. Não é? Observação aqui da Roberta. Diga. Roberta diz assim: neste contexto, é fácil compreender como é complexo um Estado ser laico. É extremamente complexo. É extremamente complexo. Veja aqui, nós estamos falando desse período onde é um Estado teocrático. E isso vai permanecer, inclusive, depois das chamadas revoluções burguesas, que eu vou abordar com vocês mais à frente. Então, essa conquista do Estado laico é uma ocorrência que se inicia no século XIX. Afirma-se no século XX em algumas regiões. Porém, hoje, a estados teocráticos. Por exemplo, que a mídia divulga muito, o Irã, não é? Mais recentemente, a Arábia Saudita, não é? Mais recentemente, o Estado de Israel, que era formalmente um Estado laico, se transformou num Estado judeu. Então, Israel é um Estado fundamentalista hoje, negando o passado da construção do chamado Estado de Israel, não é? E veja, a influência disso é tão grande, que no Brasil hoje cotidiano, não é? Tem muitos oportunistas que, falando em nome da fé, criam templos, criam impérios religiosos, não é? Enriquece determinados setores desse clero, que passam a ter uma vida faustosa, constrói templos a Salomão, criam partidos políticos, não é? Só que de memória, no mínimo eu poderia citar, não vou citar por uma questão de processo, não é? Pelo menos me vem à mente aqui 4 partidos religiosos, formados por igrejas religiosas. Inclusive um que batizou o atual chamado presidente, né, do Brasil. E para que essa farsa seja reconhecida pelos fiéis, não é, foi batizado, eu brincando aqui, né, foi afogado porque ele saiu lá, quando enfiou ele no Rio Jordão, ele saiu de lá todo apavorado, né, foi afogado no Rio Jordão como sinônimo de batismo a uma determinada seita religiosa.
E esse, inclusive, está sendo preso e processado no Rio de Janeiro por corrupção. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, olha o Rio de Janeiro hoje, não é? Que saiu lá do Cabral o processo de corrupção, de investigação de prisão, e agora foi para cima de membros da igreja, de defensores da fé. Como eu estou falando aqui do individualismo e do mercado, defensores do dinheiro da fé. Esse gesto aqui vocês conhecem, não precisa falar mais nada sobre ele, não é? Então, essa realidade, ela é um campo fértil para as ideias reformistas. E por uma série de acontecimentos, essas ideias reformistas são capitaneadas por Lutero neste primeiro momento, não é? Essa grande maioria da população aqui é formada pelo campesinato, está disperso pelo campo, pelas aldeias, é oprimido, explorado, submetido a pesado ônus pela nobreza, de sustentação de toda a estrutura social. E, claro, aqui pelo Vaticano também, pela Igreja Romana, não é? E essa população é obrigada a estabelecer relações com a cidade. Quando ela faz isso, ela é ainda explorada pela burguesia nascente, não é? Então, mais um elemento de contradição aí, não é? Então, veja, o campesinato é oprimido, explorado em vários sentidos. Uma exploração aqui é extremamente pesada sobre o campesinato. Além disso, tem as intempéries, tem as pestes, não é? Daí a gente pode imaginar as condições de vida do campesinato e como que o misticismo e as ideias religiosas vão ampliar-se, crescer, não é? E ter um campo fértil, não é? Então, quando eles têm a obrigação de fazer contato com a cidade, o que é que vem? Vem uma classe nascente que o explora, que é o comerciante, os artesãos, os usurários, né? Que hoje a gente chamaria de agiotas, né? E que já estava formando os primeiros bancos, né? E os banqueiros. Então, vocês percebam aqui a condição de existência da grande maioria da população. A dispersão e o isolamento em que vive, a inabilidade no uso de armas, a tradição secular de submissão e de violência exercida sobre o camponês, dificulta e até mesmo impede a sua revolta. Não é? Porque essa revolta individual é fácil. Vai lá, prende, assassina, estupra, destrói a sua área que está sendo cultivada, dá para outro, etc, etc. É muito mais fácil do ponto de vista do indivíduo aqui, não é? Então, essa situação impede a revolta e a realização de ações conjuntas em defesa dos seus interesses. As insurreições camponesas, quando ocorrem, em geral são associadas ao banditismo, ao saque. Elas são localizadas e de pouca expressão, exceto a insurreição geral, as guerras camponesas, causado pelas ideias e incentivadas por Lutero, né, que ocorre em 1525, né, sob a aparência de ser religiosa, integrada ao processo de reforma. As classes existentes na Alemanha neste período, nobreza, campesinato, burguesia, artesãos, proletários, subdividem em várias frações e segmentos. Formavam uma massa sumamente confusa, com interesses divergentes e inteiramente contraditórios. Cada classe constituía um estorvo para a outra e todas se encontravam em luta contínua, conforme eu já disse aqui no slide anterior. Nestas condições de descentralização e pulverização das classes, não havia possibilidade de desenvolver nenhum movimento de unidade nacional, de centralização em torno do imperador ou de qualquer príncipe, como eu disse anteriormente, de contestação, de revolta, não é? Porém, isso vai mudar. Mas devido ao poderio econômico e político da Igreja e à grande religiosidade reinante, herdada de uma tradição milenar, faz com que as contradições assumissem e fossem explicitadas sob a forma político-religiosa. Então veja aqui, esse fator aqui é um elemento extremamente importante. Eu coloquei político, sentido amplo de política. Política é o poder de influenciar, de capacidade de determinar o comportamento de outros. E a religião é extremamente útil ao exercício do poder
como uma atividade política, não é? E se formos ver hoje, qual é o argumento que é utilizado para grande parte da população do eleitorado brasileiro? Os argumentos religiosos, não é? A famosa, não é? Mamadeira de pirosca, não é isso? Quer dizer, então vocês veem, eu estou citando aqui, ironizando, não é? A força que essas ideias religiosas possuem na política. Então ela é político-religiosa. Não existe religião destituída de política. Vou reafirmar. Não existe religião destituída de política. Tá? Isso porque séculos de predomínio do catolicismo permitiu à Igreja assumir importância vital na conservação da ordem feudal e monopolizar o conhecimento. A Bíblia só existia em latim. Era proibido a tradução da Bíblia, até Lutero, não é? Que era o monopólio do conhecimento. E tem alguns filmes, inclusive, interessantes sobre esse monopólio da Igreja, sobre o conhecimento, não é? Tem um aqui aquele com Sean Connery, como é que chama, Lúcia? Sobre a Idade Média? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, indico para vocês que está no YouTube, inclusive, é fácil de ter acesso, que é o monopólio da Igreja sobre o conhecimento, não é? Os interesses e os dogmas religiosos são transformados em preceitos políticos e textos sagrados assumem a forma de lei, ou seja, transformam em senso comum. Ressaltando, porque às vezes tem pessoas ainda hoje que acreditam que senso comum é algo positivo. Senso comum é extremamente negativo. É extremamente negativo porque é uma forma de conhecimento primária, que situa a pessoa no seu ambiente, mas leva ao preconceito, o preconceito à negação do outro, etc., etc., que isso aí vai ser muito bem utilizado, o senso comum, pelos governantes, né? Que difere de bom senso, né? Não vou me deter para isso, mas chamando a atenção de vocês, né? O questionamento e início de uma luta aberta contra o feudalismo só se torna viável sob a forma denominada de heresias teológicos religiosas. O fato de essas lutas de classe se travarem sobre o pretexto religiosos e de os interesses, reivindicações e necessidades das diversas classes se ocultarem sobre o manto da religião, veja, se ocultaram sobre o manto da religião, ainda hoje isso ocorre muito, em nada muda seus fundamentos e se explica facilmente pelas circunstâncias das épocas. É só citar aqui esse período, ou qualquer momento histórico que vocês quiserem, após a imposição do cristianismo, né, como religião oficial, né, do Império Romano, em 492, se não me engano, né, a religião passa a ter esse caráter aqui. Então, uma série de arbitrariedades, de até assassinatos e tudo quanto é de safadeza que tem por aí, não é? O quê? Qual é o manto da religião, não é? Então isso aqui é um bom esconderijo para os malandros que hoje estão se enriquecendo em nome da fé. Você imagina, nesse período, uma pessoa semi-alfabetizada através da Bíblia, não é? Como é que vai interpretar a Bíblia, não é? Então tem uma série de elementos que, se a gente for ser realista para fazer algumas referências, né, nós vamos perceber que isso aqui cria também uma pane mental, não é? Mas claro que isso é um insignificante aqui, é só uma observação que eu estaria fazendo. Então, pegando aqui, eu vou dirigindo um pouco mais a questão do Lutero, não é? Como eu tinha dito lá para vocês, a data 1517 e 1518, em 1517, o Papa Leão X, não é, procurando concluir a Basílica de São Pedro, esse grande monumento visitado por turistas, por filas de turistas, né, não agora na pandemia, mas antes, nós inclusive tivemos o prazer, não é, de conhecer essa basílica, não é, e ver a sua riqueza, não é? Para construir essa basílica, determina exagerando, porque é muito
muito dinheiro, é muita riqueza para construir essa basílica e construir seus afrescos e suas estátuas, etc, etc. Então ele exagera na venda de indulgências, que levou Lutero, não é? Que era um monge agostiniano, que é influenciado, era um grande estudioso, veja aí, Lutero é um grande estudioso principalmente das obras cristãs. Ele não é um grande estudioso do conhecimento das ciências. Ele, por suas características próprias, pessoais, ele é um grande estudioso dos pensadores cristãos e exerce grande influência sobre ele, que é São Paulo, Santo Agostinho, que é a ordem que ele intervém, né? E, veja, Erasmo de Roterdã, que só não veste a batina, né, pelas circunstâncias em que ele vivia, né? Diria assim, ironizando, né? Erasmo de Roterdã, que escreve Elogio à Loucura, etc, etc, ele era um abade sem a parafernália, não é? Então isso aqui, influenciado por essas ideias que são cristãs, ele faz as suas primeiras críticas públicas aos dogmas e às instituições da igreja e a se opor à escandalosa venda de indulgência. Tem outro fato interessante e importante na vida de Lutero, que ele fez uma peregrinação a Roma, né, no início dos anos 500, parece, se não me engano, 500 e pouco. Ele vai a Roma, porque ele era uma pessoa extremamente mística e pela formação desde a infância, não é, ele traz em si uma grande preocupação com a salvação, não é, que era o centro do argumento sobre o campesinato, os setores populares, é que eles poderiam ir para a danação do inferno ou ficar purgando pelo purgatório, não é? Então Lutero tem uma grande que marca a sua vida, a sua juventude, não é? A primeira fase da sua vida, inclusive um pouco posterior, é isso, como se salvar, não é? Porque ele tinha um grande medo da morte e da morte ir para o inferno. Esse é um centro, não é? E isso é, claro, típico de uma pessoa mística, não é? E quando Lutero vai a Roma, não é, ele esperava encontrar a cidade eterna, a cidade da salvação, porque era muito comum, não é, as pessoas os fiéis irem para Roma em busca da salvação. E o que ele encontra em Roma? Não é? Ele encontra em Roma, segundo ele vai dizer mais tarde, Sodoma. Vocês sabem o que é Sodoma bíblico, né? Sodoma e Gomorra, né? Muita opulência, muita riqueza, prostituição, cidade muito dinâmica, muita pobreza. E ele se decepciona com aquilo que ele vê. Se ele já tinha uma preocupação da salvação, da sua salvação após a vida, não é? Ele vê que Roma não é a cidade eterna, não é a cidade da salvação que leva os peregrinos a Roma, não é? Então veja, é um acúmulo de fatos históricos da sua vida que vai levá-lo aqui em 1517 a contestar abertamente o Vaticano, não é? E é esse elemento aqui que radicaliza, porque até então ele não contestava, não é, o Vaticano, não contestava os ensinamentos papais, não é? Mas quando chega a essa situação de exagero de venda das indulgências, aí ele se revolta. E ele vai o quê? Vai criticar abertamente essa igreja, não é? E aí um fato importante nisso, Lutero inicialmente não pretendia uma ruptura com a igreja romana. Tem um fato que está desaparecido do nosso cotidiano, dos estudos, da história das religiões, que é o chamado cristianismo primitivo, não é? Que é muito diferente a comunidade cristã que se forma, chamado cristianismo primitivo, que é muito diferente do cristianismo igreja,
diferente do cristianismo igreja oficial do Império Romano. Então você perceba aqui que no cristianismo romano tem 3 fases. Cristianismo primitivo, o cristianismo instituição e o cristianismo igreja oficial do Império Romano. Então vocês percebam aí que há alterações significativas no comportamento do cristianismo romano, não é? Do cristianismo cristão, não é? Romano. Não é? Então a igreja romana procurava, a exemplo, o que Lutero faz? A exemplo do humanismo evangélico, promover, evangélico significa da Bíblia, não é? Não é o evangélico hoje, porque hoje os protestantes se chamam evangélicos, tentando recuperar essa mística do cristianismo primitivo. Só recuperar a mística, porque hoje grande parte, ou a quase totalidade das congregações evangélicas, né, são a negação do evangelho, são a negação das ideias iniciais, veja, das ideias iniciais de Lutero. Não é? E aí tem uma diferença, as ideias iniciais de Lutero e posteriormente com o deflagrar da reforma protestante, não é? E das guerras camponesas, onde Lutero muda de atitude. Não é? Então ele aqui procurava, exemplo do humanismo evangélico, do cristianismo primitivo, promover a reforma do catolicismo. Veja, ele queria o catolicismo romano, adequando às condições econômicas, sociais, políticas, filosóficas e teológicas existentes naquele momento e dotando-o da capacidade de responder aos questionamentos resultantes da crise de fé. Lutero, inicialmente, buscava uma igreja cristã romana, porém liberta da usura, das riquezas, da simonia, das indulgências, não é? Da prevaricação, não é? Ou seja, daquilo que ele compreendia que eram os males existentes na igreja romana. Daí ele vai apresentar suas famosas 95 teses reformistas na igreja romana. Né? As críticas de Lutero, apresentadas como restrita a aspectos teológicos, aparentemente aspectos teológicos, mas isso vai ter suas dimensões políticas, econômicas, inclusive militares, né? Condensadas nas 95 teses, são afixadas em 1517 na igreja de Wittenberg, condenando a venda de indulgências, de relíquias sagradas e simonia. Quando fala de indulgências, vocês entendem claramente. Relíquias. Relíquias sagradas. Não é? Segundo o Erasmo de Roterdã, se juntasse todas as relíquias, pedaços de madeiras, né, da cruz, não é? Ou de locais que Cristo circulou, e principalmente da cruz, seria possível construir uma arca de Noé, não é? Dada a falsificação dessas relíquias sagradas. Mas rendia bom dinheiro, né? E para aqueles que compravam as relíquias, era a certeza da salvação eterna. E da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. Não é? Então era muito comum também nesse período, né? Por considerá-las inúteis para a redenção e a salvação da alma. Aí veja, aqui já se manifesta nitidamente a grande preocupação de Lutero, que é a redenção e a salvação da alma. Essa é uma angústia que persegue Lutero por toda a vida, principalmente na primeira fase da vida, ela é crucial, ela é uma vida angustiante. Tem um filme aí que acho que está também no YouTube, chama Lutero. Ele transmite um pouco essa angústia de Lutero com a busca da redenção e da salvação da alma. Né? Claro que inicialmente dele, e vai transformar isso aí em uma nova forma de ver o mundo através da religião. Em reação, em 1518, o Papa excomunga Lutero. Carlos V, que é um imperador católico, na expectativa de uma reconsideração de Lutero, porque aqui deixa eu fazer uma observação, a gente fala excomunga, não é?
Excomunga é uma palavra, mas tem um resultado, um efeito devastador. Significa, se for excomungado, não é? Vai para o inferno, depois da vida vai para o inferno, vai arder lá nas taxas do Lúcifer, ardentes do Lúcifer, não é? Pode ser preso, dependendo do crime, não é, que tenha cometido, pode ser, imediatamente isolado, né? Ou seja, é o inferno, ironizando, né? Quer dizer, a excomunhão é o inferno na terra, na vida, e é o inferno depois da vida. Não é? Então, essa excomunhão ela tem um efeito devastador sobre as pessoas, sobre os indivíduos que são excomungados. Não é? Porém, Carlos V vai tentar uma reconciliação e convoca uma dieta na cidade de Worms. A dieta, como eu já disse para vocês, fiz questão de colocar aí, reúne o quê? Reúne os poderosos. Reúne os poderosos. Sobre a presença de Lutero deveria, o quê? Perante essas autoridades, esses nobres, ricos e representantes da igreja, rever a sua posição. Aqui eu destaco um ato movido pela sua fé, pela busca da salvação, um ato de extrema coragem de Lutero, que perante essa dieta dos poderosos, diria assim, qualquer um tremeria, né? Tremeria, perderia a palavra, e ele conscientemente, né? Ele reafirma as suas ideias, reafirma a crítica à igreja e passa a pregar abertamente a destruição da igreja. Ele radicaliza a partir dessa reunião da dieta de Worms, ele passa reafirma e radicaliza as suas posições. Né? Acreditando e propagando ser a igreja romana uma expressão do anticristo. Diz que Roma é um bordel e um papa um pecador, um servo de Satã. Olha aí lá quando eu disse da primeira interpretação sobre Maquiavel, da demonização de Maquiavel, Lutero já faz isso com relação à igreja romana. Né? Ou seja, a igreja romana é uma expressão organizada do anticristo. Roma, que é a cidade sagrada, é um bordel. E o Papa é um pecador, é um servo de Satã. Vocês vejam que há uma radicalização aqui profunda nesse sentido. Né? Então, nesse primeiro período, Lutero deu livre curso a toda a sua veemência e ao seu temperamento de um camponês vigoroso. Ele não fugia ao debate, ele encarava o debate, ou seja, ele foi à luta, ele foi à guerra das ideias, a guerra das ideias religiosas. Se sua fúria, a dos padres, veja o que ele diz, isso aqui está as piadas porque é de Lutero. Se sua fúria, a dos padres romanos, tivesse de continuar, parece-me que seria o melhor conselho e remédio esmagá-la pela violência. Olha aqui, esmagá-la pela violência, armando-se reis e príncipes para atacar essa gente daninha que envenena o mundo inteiro e com ela acaba pelas armas e não por palavras. Ou seja, além dele radicalizar a sua verbalização, ele já passa a conclamar, ele já busca adeptos, não é? E aqui destaco o caráter de violência, não é? Que ele passa a pregar contra o clero romano. Não é? Estou destacando isso aqui porque a frente muda de posição. Não é? Não castigamos os ladrões com a espada? Os assassinos com o garrote e os hereges com o fogo? Por que não atacamos esses mestres da perdição que são os papas? Não é? Cardeais, bispos e toda a gentalha da Sodoma romana. Não é? Da Sodoma romana. Então veja a caracterização que ele faz aqui. Ó.
não é? Isso aqui é um campo fértil para o surgimento lá da primeira interpretação sobre o príncipe de Maquiavel, não é? Que nós já vimos, não é? Por que não atacamos com toda a classe de armas e lavamos nossas mãos em seu sangue? Não é? Então vocês vejam aqui que ele, na sua busca da salvação, na fé, ele, ao descobrir a graça divina, ele passa a se considerar eleito, o escolhido. Então, como escolhido, não importava o mundo que ele circundava, importava a sua fé, suas convicções. E ele passa a se considerar, não é, com a obrigação de erigir uma nova religião, uma nova igreja. Não é? E para isso, para erigir essa nova fé, princípio da fé, tem que destruir aquela existente. E se destrói pela violência. A crítica de Lutero à igreja, no fundamental, procura eliminá-la como a expressão terrena dos ensinamentos divinos e intérprete do caminho para a salvação eterna. Porque ele já tinha chegado à compreensão de que a graça divina, a salvação, não proveria do exterior do indivíduo, que estava no indivíduo. Então, o responsável pela salvação era a graça divina, porque ele era o escolhido, e, claro, sendo o escolhido, ele devia desempenhar as atividades para reafirmar a sua fé. Não é? A salvação não poderia ser alcançada através da obediência aos ensinamentos da igreja ou da compra de indulgências. Isso por quê? Veja aqui. Deus, esse elemento aqui é importante, Deus fixou o destino do homem por toda a eternidade. A uns, conforme lhes apraz, concedeu a graça de crer em Cristo, predestinando-os à salvação. Lutero resolveu seu grande drama existencial e de fé quando ele chegou a essa compreensão aqui, ó, que é a graça divina. E a graça divina independeria daquilo que ele estava fazendo, porque ele já tinha sido escolhido, ele era predestinado. Então vocês imaginam, nesse contexto, uma pessoa com essa convicção, enfrenta Deus e o diabo, não é, na terra do sol, não é isso? E outros, não lhes foi destinado o recebimento desta graça, e seu destino é cair em danação. Ou seja, aqueles que são adeptos e seguidores da igreja cristã romana, não são escolhidos, não estão destinados a receber a graça. Portanto, o quê? Estão condenados à danação. Então, ele não está condenado, porque ele recebeu a graça. E a sua missão é ampliar esse universo, esse número de indivíduos, de pessoas que foram escolhidas por Deus e receberam a graça de Deus. Não é? Ao homem predestinado, cabe apenas cumprir os desígnios divinos, não lhe sendo possível fugir ao predestinado. Então, veja, há uma determinação divina, não é possível fugir dela. Não é? A natureza, aqui tem um outro aspecto que ele se assemelha a Maquiavel, não é? Que para Maquiavel o homem é egoísta, não é? Egoísta. A natureza é para Lutero inevitavelmente má e viciada. Veja, a relação de ser escolhido, da graça divina, e a natureza é inevitavelmente má e viciada. E aí veja, o que vai dizer? Adão, ao pecar, corrompeu o livre-arbítrio. Ou seja, Adão, ao comer a maçã da Eva, rompeu o livre-arbítrio. Não existe mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi que Adão e Eva tiveram. Ao cometer o pecado, acabou o livre-arbítrio. E por seu erro, ou ao erro de Adão, o homem é mau para todo sempre. E, portanto, só pode querer e fazer o mal.
essa sentença é extremamente dura, né? Só pode querer e fazer o mal. Só a Deus Todo-Poderoso é possível conhecer. Ele é onipresente, então ele conhece por toda a eternidade aqueles que são eleitos e os rejeitados. E em sua bondade concede sua graça aos que ele escolheu, enviando-lhe seu Filho Jesus Cristo para salvá-los. Pegando essa frase aqui, hoje tem muitos que se acreditam detentores da graça divina, não é? E claro que sendo eleito, não é? E ele vai o quê? Vai procurar o quê? A salvação, né? Tem vários templos por aí que estão procurando a salvação, né? A salvação no bolso, né? Daqueles que têm a capacidade de verbalizar isso. A graça divina, como a força irresistível, leva o homem, o indivíduo, mesmo contra sua vontade, a querer e praticar o bem. Assim, o homem não possui o livre-arbítrio que foi rompido por Adão ao comer a maçã da Eva. Não é o Senhor, o homem não é o senhor dos seus atos. É sim servo do início ao fim e é um simples joguete da vontade divina. Daí então vocês imaginam, não é, a força dessa fé pregada por Lutero. A força da fé existente hoje para convencer pessoas humildes a sacrificar a sua vida para enriquecer esses sábios da fé que estão por aí soltos. Através da graça concedida aos eleitos, ao indivíduo, Deus, ao atribuir-lhes o mérito de Jesus Cristo, os salva do pecado, da corrupção e da podridão. Será que Deus está salvando esses que estão sendo processados, construindo templos e se enriquecendo em nome da fé, nos dias de hoje? Não é? Cabe uma pergunta, né? Mas a resposta a isso é impossível de responder, porque isso seria depois da vida. Né? O homem mau e pecador não se salva por vontade própria. Suas ações e obras não são importantes em sua salvação. Isso porque só a fé o salva. Deus é o responsável e age sem qualquer colaboração humana. Ele é onipotente, onipresente. Não é possível, pois, aos rejeitados salvarem-se através de boas ações. Não é? O livre-arbítrio pregado pela Igreja não passa de palavra, é apenas uma ilusão. Você imagina a grande maioria da população mundial que professa outras religiões ou não professa nenhuma religião ou são ateus, vão para o inferno, né? Vai faltar espaço, né? Vai faltar espaço, né? Dentro dessa visão aqui, né? As críticas político-teológicas de Lutero assumem características de movimento de contestação aberta à Igreja romana, enquanto expressão religiosa da ordem feudal. O raio que Lutero lançara caiu em um barril de pólvora. O povo, inicialmente da Prússia, o alemão, né, se pôs em movimento. Se já havia todas aquelas contradições, ressentimentos, lutas, etc, etc. Então é fácil ele se pôr em movimento com os argumentos teológicos religiosos. Né? De um lado, os camponeses e plebeus viram seus apelos contra os padres nos sermões sobre a liberdade cristã e o sinal de celebração. Não é? Por outro lado, os burgueses moderados e grande parte da pequena nobreza a eles se uniram e até alguns príncipes foram arrastados por essa tormenta. Claro que por objetivos diferenciados. Os objetivos aqui são diferenciados. Não é? Claro que os camponeses e plebeus que se revoltam movidos pelas críticas político-teológicas de Lutero. Os príncipes e alguns imperadores, né, aderem a isso, alguns movidos aparentemente pela fé, mas por outros motivos.
Porém, esse movimento, ao se desenvolver, ao atingir outras regiões na Prússia, ao atingir outras regiões na Europa, né, provoca uma grande tormenta e uma desagregação da ordem europeia, da ordem feudal, tal como existia naquele momento. Então, nesse contexto, uns acreditavam que tinham chegado o dia do ajuste de conta com seus opressores. Outros só queriam destruir o poder dos curas, da hegemonia romana, e enriquecer-se pelo arrebatamento dos bens eclesiásticos. Veja aqui o interesse da nobreza, enriquecer-se pelos arrebatamentos dos bens eclesiásticos. Os agostinianos têm uma prática muito severa. O Lutero chega a praticar autoimolação. Então é uma vida de monastério, uma vida extremamente rígida, de pobreza, nessa época os agostinianos de pobreza, e chega até a autoimolação. Segundo alguns biógrafos, pela sua infância, que foi muito severa, muito castigada, e claro que ao ser castigado fisicamente, ele era castigado também ideologicamente, para ele marca a sua vida a questão da salvação. Não é? E claro que isso, inclusive, o leva a aderir à Igreja Católica Romana. E ele opta pelos agostinianos, que era a congregação mais severa neste momento. Então, o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a salvação, com a chamada vida eterna, com a salvação dele. Essa questão do celibato não é levantada. Ela vai ocorrer, a quebra do celibato, o rompimento do celibato, quando, a partir de 1518, não é, as ideias de Lutero conquistam amplas massas da população, não é, e conquista primeiramente os curas e as freiras, que em função daquilo passam a abandonar. Então é muito comum, por exemplo, um ex-abade, um ex-religioso, casar-se e preferencialmente casar-se com viúvas, e viúvas abastadas. Era comum casar ex-padres com ex-freiras, daí na prática rompe o celibato. A questão da teorização, da elaboração disso é muito posterior. Isso vai se fazendo no decurso das lutas cotidianas. Então, Lutero não elabora a sua concepção pronta e acabada. Ela é uma construção. Inclusive, num determinado momento, que eu vou entrando aqui agora, não é? Ele muda de posição frente às massas camponesas, quando começam as guerras camponesas. Não é? Então, aí, não sei se respondi, porque, veja, as teorias, as concepções de mundo, né, que são sistematizadas e apresentadas por determinados autores A, B ou C, ela é uma construção, ela é um processo. Não nasce pronta e acabada, não cai do céu. É uma construção, não é? Então, veja, nesse momento da excomunhão de Lutero, né, ele radicaliza e começa a conquistar aderentes. Por quê? Não é? Repetindo aqui, uns acreditavam que tinha chegado o dia do ajuste de conta com seus opressores e exploradores. Outros só queriam destruir o poder dos curas, a hegemonia romana, e enriquecer-se pelo arrebatamento dos bens eclesiásticos. Isso, por exemplo, tem um outro importante elemento da reforma, que é Henrique VIII. Em 1548, ele rompe, lá por diversos motivos, não é, com o clero romano, com o Vaticano, e apropria-se das riquezas, imensas riquezas, e das fortunas acumuladas pela Igreja. Não é? Outro elemento importante aqui que nós não vamos abordar, que era o Calvino. Calvino chega a governar Genebra, que era um grande centro comercial, um grande centro manufatureiro. Não é? Mas isso, veja aqui, a reforma, que se transforma na reforma protestante, ela é um processo. E surgem não só Lutero, que nós estamos abordando aqui, é aquele que dá o pontapé inicial. É o pontapé inicial.
mas ela o quê? Vai envolvendo uma série de outras regiões e vai surgindo uma série de outros personagens. Personagens também importantes com suas características contextualizadas, não é? Os partidos, aqui são as partes, né? Os partidos aqui enquanto partes, né? Se separam e passam a escolher seus representantes, dentro de um processo de radicalização. Radicalização conclamada por Lutero, conforme nós já observamos, não é? Lutero teve de escolher. Nesse processo de radicalização, ele vai ficar de que lado? Não é? Sua vida ameaçada. Foi excomungado pela igreja. Uma radicalização, início de guerras camponesas. Aonde é que ele vai se proteger? Então ele teve que escolher. Então ele deixa para trás os elementos populares do movimento para unir-se ao séquito burguês, aristocrático e monárquico. Não é? Ele, inclusive, nesse momento, ele dirige uma carta aos príncipes, aos poderosos, conclamando-os a romper e negar a Igreja Romana. Então ele escolheu, ao invés de catequizar os camponeses que estavam radicalizados, estavam em armas, não é? Ele faz uma carta aos príncipes. Não é? Então, nesse sentido, não é? Ele silencia sobre esse extermínio de Roma e passa a recomendar a evolução pacífica e a resistência pacífica. Não é? Ou seja, ele, de revolucionário, destruidor, passa a ser um pacificador. E olha aqui, observa aqui, ó. Vocês podem me contestar depois. Passa a negar os princípios iniciais que o levaram a se convencer de que ele era dotado de graça e um escolhido de Deus. Não é? Ele escolhe o seu lado. Como muitos hoje têm seu lado. Claro que tem. Ninguém é inocente. Não é? A crítica à igreja, às novas ideias protestantes e a pregação de Lutero levará a um cisma no catolicismo, que é conhecido como Reforma Protestante, e avassalará a significativa parte da Europa com as guerras camponesas. Mas enquanto incorriam os debates filosóficos e teológicos, iniciou-se a edificação de igrejas luteranas. Veja, sai da pregação, do papel do indivíduo, da graça, do escolhido, para organizar-se institucionalmente. Não é? Ou seja, me desculpa a expressão, não é? Da salvação inicia-se com a edificação de igrejas, instituições, inicia-se a perdição. Não é? Me desculpe a expressão, mas aqui, ironicamente, é isso. Não é? Então, entre 1526 e 1528, Lutero organiza a nova igreja na Saxônia, que passa a ser um modelo a ser seguido por essa nova orientação cristã. Claro que... Alexandre pergunta, essa defesa de uma revolução pacífica preparou a Revolução Gloriosa na Inglaterra? Sem dúvida, porque, veja, nós estamos falando aqui 1518, 1520. Isso aí ganha várias regiões da Europa, não é? Surge Calvino, surge Hus, surge nas revoltas camponesas, surge uma radicalização e novas ideias protestantes. O que unifica essas ideias protestantes contra aquela ordem existente, não só da fé, é o elemento fundante, é a ruptura com as heresias, etc., que era expressa pelo Vaticano, por Roma. Não é? E claro, quando eu estou falando Roma, eu estou falando no Império Espanhol, estou falando no Império Francês. Não é? Então a fé, a religião, ela não é isolada do contexto em que ela existe. Não é? E vocês que estudam isso, sabem que as religiões, no momento em que surgem na humanidade, no processo de humanização, e a diversidade de religiões, e o papel dela, das chamadas religiões primitivas. Não é? Então passa-se o que? Organizar as igrejas luteranas. Não é? Como eu fiz a crítica aqui, a igreja
romana, não é? Que é o cristianismo primitivo, a igreja instituição, o cristianismo instituição e o cristianismo igreja oficial. Não é? Quer dizer, sai das ideias libertadoras e gradativamente vai o quê? Sendo aglinhada, vai para a prisão institucional, vinculada ao poder. E aqui também ocorre isso. Então não é nenhuma novidade, não é o que está ocorrendo hoje. Então, para Lutero, a autoridade é uma missão divina. E veja, a autoridade é uma missão divina, o exercício da autoridade é uma missão divina. Não é? É ministro de Deus. E o cristão deve submeter-se. Então veja, da fase revolucionária, da pregação da revolta, ele passa a pregar o quê? A submissão. Não é? Interessante isso. A submissão não aos preceitos de Roma, mas aos preceitos daqueles que tinham adequado e assumido as ideias da reforma. Ou seja, substituiu um senhor por outro. Não é? Além do seu poder civil absoluto, o príncipe vigia e governa por direito divino, expressando e como representante da igreja cristã, da nova igreja cristã. Não é? Os bens eclesiásticos, os dons da comunidade cristã, pertencem à autoridade encarregada por Deus de governar a comunidade, portanto, aos príncipes. Então, veja, as riquezas acumuladas pela igreja são apropriadas pelos príncipes e são legítimos, porque eles são ministros de Deus. Então, substitui as ideias professadas pelo Vaticano, pela igreja romana, pela nova igreja. Ou seja, substitui o opressor e o explorador. E isso, assim, com muita clareza. Tem escritos dele que isso é claro, inequívoco, diria assim. Não é? Os bens eclesiásticos, os príncipes luteranos, iam, pois, herdar a influência moral do Papa e, através da secularização dos bens eclesiásticos, aumentar sua fortuna e seu poder. O príncipe nomeia os pastores, olha aqui um outro elemento importante, não é? Os príncipes nomeiam os pastores e os superintendentes que inspecionam as igrejas e mantêm a pureza do culto. Ou seja, aquela liberdade de fé, liberdade de pensamento, defendida e pregada por Lutero, e que ele afirmou isso com muita coragem na Dieta de Worms, passa a ser negada aqui. Ó. Então, é um processo. Não entenda como coisa quanto é acabada, é um momento só. É um processo, é um conjunto. Liberdade do pensamento dos eleitos, né? Liberdade do pensamento dos eleitos, daqueles que vão professar essas ideias luteranas. Não é? Ou seja, a liberdade de pensamento, de fé, tão cara a Lutero, que o deu força a enfrentar os poderosos na Dieta de Worms, 1518, não é? 1520, passa a ser negada aqui. Ó. Ou seja, substitui a igreja romana, não é? Por uma nova igreja onde os príncipes são os elementos determinantes e dominantes. Não é? Para vocês terem uma ideia, já avançando, pegando outro exemplo, não é? Quem é o primaz da igreja anglicana, fundada por Henrique VIII? Não é? Procurem saber aí que vocês vão confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Não é? Os pastores podem casar-se. Isso aqui é uma decisão que se dá resultado da realidade, a questão do celibato, não é? Porque já havia a generalização desse processo aqui, o casamento daqueles que eram pastorear o seu rebanho de fé, não é? Então podem casar-se. Somente Deus é santo, portanto o culto da Virgem, e aqui é outro elemento importante nisso, não é? Deus é santo, portanto o culto da Virgem, a veneração aos santos, suas imagens pintadas ou esculpidas desaparecem, porque não precisa mais de intermediário, não precisa de representações da fé, não é? Dos sacramentos somente se conservam os dois instituídos expressamente por Cristo, o batismo e a Eucaristia, não é? Ou seja,
teve um elemento importante no Brasil que foi afogado no Rio Jordão e que se acredita que ele é mito, né? Se propaga que ele é o eleito, ele recebeu a graça divina para governar esse infeliz país nesse momento, né? Cristo Deus está em toda parte. O Cristo homem pode estar em toda parte, desde que tenha a fé, não é? Cristo está, pois, realmente no pão e no vinho consagrados, se o comungante tem as disposições necessárias. Lutero recusa a transubstanciação, ininteligível para o seu nominalismo, mas admite a presença real, a consubstanciação. Assim, o culto pode ser simplificado. Que o culto hoje, vamos dizer assim, dessas igrejas protestantes é mais o discurso, né? Parlar, não é? Não tem todo aquele ritual típico da igreja romana, não é? A confissão não é obrigatória. A igreja do Estado suprime toda a liberdade de discussão, castiga os dissidentes, entrava o surto do pensamento livre, exige a submissão passiva. Ou seja, a igreja luterana nos estados prussianos passa a ser fundamentalista, os estados passam a ser fundamentalistas, porque cabe aos príncipes impor e velar pela fé luterana, né? A pregação de Lutero encontra campo fértil no Sacro Império Romano Germânico, aquilo que eu mostrei para vocês, que no momento enfrentava situação econômica e social instável. Os príncipes, que se colocavam em oposição às tentativas centralizadoras do imperador católico Carlos V, revoltados com a ocupação da maioria dos altos cargos eclesiásticos por italianos, veja a questão de Roma, né? De italianos, ou da Península Itálica, e cobiçavam os bens da igreja. Encontram justificativa religiosa para a defesa dos seus interesses. Então, volto a reafirmar aqui, para não ficar dúvida, não é? Eles encontram uma justificativa religiosa para a defesa dos seus interesses. Como hoje muitos utilizam a justificativa religiosa para a defesa dos seus interesses. Os exemplos são muitos, não preciso eu me referir a eles. Vocês conhecem, está na imprensa. É desencadeada grande agitação em torno das ideias de Lutero, principalmente com o confisco de bens, dos bens da igreja. Nas regiões ao sul da Alemanha, da hoje Alemanha, a pequena nobreza saqueia os bens eclesiásticos. A proposta de reforma de Lutero é aceita por grande número de cidades e conquista grande número de adeptos entre as classes proprietárias, principalmente príncipes e burgueses. O êxito estava quase assegurado, pelo menos em grande parte dos estados prussianos na Alemanha. Se o desenvolvimento pacífico prosseguisse, as outras regiões, por fim, não poderiam mais resistir ao embate da oposição moderada. Porém, toda ação violenta faria estourar o conflito entre a parte, né, o partido dos moderados e a parte dos extremistas, o partido dos extremistas plebeus e camponeses. Então veja aqui, tem uma característica de classe, não é? Extremistas são plebeus e camponeses, e os outros são príncipes, nobreza, não é? Os príncipes, a nobreza e muitas cidades se separariam do movimento. Neste conflito se coloca o dilema. O partido da nobreza e da burguesia seria derrubado pelos camponeses no seu processo de radicalização, ou a reação católica destruiria todos os partidos do movimento, não é? Então vocês vejam aqui que tem uma contradição de fé, uma contradição militar e uma contradição econômica e existencial. Assim, aqui que eu chamaria a atenção de vocês, Lutero não vê com bons olhos a insurreição camponesa na região renana. Então, sob a tutela de príncipes católicos que vacilavam em aderir à reforma, né, inicialmente Lutero assume uma posição conciliadora. Mas à medida que a revolta amplia-se e chega a regiões governadas por príncipes que tinham assumido a reforma luterana e haviam sido iniciadas as pilhagens, os camponeses passam a ser violentamente reprimidos,
com apoio declarado de Lutero. Para quem? Para Lutero. Não punir ou não castigar as hordas homicidas e saqueadoras de camponeses é pecar contra Deus. Então vocês percebam que nesse processo de construção das ideias de Lutero, não é, as contradições vão aparecendo e vão sendo explicitadas com muita nitidez. Ou seja, os saques que antes foram permitidos à nobreza passam a ser proibidos para o campesinato. Ou seja, uma posição de classe, não é? Historicamente, diria assim, quando essas ideias são assumidas por setores e segmentos da burguesia, não é? Passa o quê? Passa a ser vinculado ao desenvolvimento capitalista segundo Weber, né? Max Weber. Né? Lutero, identificado com a reforma burguesa em perspectiva, a reforma burguesa em perspectiva moderada, formada em sua maioria pelos príncipes e pela burguesia, opõe-se ao caráter de guerra camponesa, assumido pela revolta camponesa, em que pese ter sido deflagrada sob a bandeira da reforma protestante. A bandeira da reforma protestante. Então, Lutero assume frontal oposição à revolta camponesa e prega a sua eliminação. Nesse contexto contraditório de lutas, não é? De conflitos, não é? Então, em 1555, chega-se ao entendimento. Se faz uma reunião dos príncipes e dos principais representantes, buscando o entendimento. E esse entendimento, 1555, passa a ser conhecido como a Paz de Augsburg, através da qual as secularizações já realizadas são confirmadas, ou seja, a apropriação e saque dos bens da igreja. É assegurada, aqui outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, é assegurado ao príncipe o direito de impor a sua religião a todos os habitantes do território sob o seu domínio. E, claro, o luteranismo é reconhecido como uma nova religião cristã, não vinculada a Roma. Então, vocês percebam que daquela crise de fé, da busca da salvação, da liberdade de ler e interpretar a Bíblia, da liberdade de expressão, o que institucionaliza-se, transforma-se em igreja e vem junto, no bojo aí, na mala, vem a opressão e a continuidade da exploração de classe. A tradução, agora, esse que é outro aspecto importante, não é? Principalmente para o pessoal ligado à pedagogia e à educação, a tradução da Bíblia por Lutero dará poderoso instrumento ao movimento plebeu. Na Bíblia apareceu o cristianismo primitivo, aquilo que eu já falei com vocês, ó, a importância do cristianismo primitivo, não institucionalizado. O cristianismo primitivo é o das comunidades cristãs, não é da instituição igreja, cristã, luterana, evangélica ou qualquer que seja. Tá? E simples dos primeiros séculos em oposição ao cristianismo feudal da época. Numa sociedade feudal em decadência, descrevia-se uma sociedade que desconhecia a hierarquia feudal complexa e artificiosa. Isso é característica do cristianismo primitivo. Recomendo a vocês, se tiver interesse nisso, pesquise e leia sobre o cristianismo primitivo, para vocês entenderem, inclusive, melhor hoje, não é? E as arbitrariedades que são cometidas hoje em nome do cristianismo. Não é? Tal instrumento foi usado a fundo pelos camponeses contra os príncipes, a nobreza e o clero. Então veja, o que move as guerras camponesas é justamente as ideias e as informações sobre o que foi o cristianismo primitivo. Não é? Mais tarde, usou Lutero contra os camponeses, lançando mão da Bíblia para louvar as autoridades constituídas pela graça de Deus, são autoridades constituídas pela graça de Deus, como nenhum lacaio da monarquia absoluta jamais o fizera. Ou seja, Lutero radicaliza essa argumentação aqui, superando não é, aqueles que são defensores, não é, da monarquia absoluta. Não é? Serviu-lhes a Bíblia para justificar a monarquia pela graça de Deus, a obediência passiva
e até a servidão. Foi a negação não apenas da insurreição camponesa, como a rebeldia do próprio Lutero contra a autoridade espiritual e secular. Ou seja, nesse processo, Lutero enterra, não é? Liquida as suas pregações iniciais que o levou a deflagrar esse movimento. Não é? E aí eu chamo a atenção de vocês à institucionalização da igreja. Não é? Isso é importante. Não é? Serviu-lhe a Bíblia para justificar a monarquia, pela graça de Deus, a obediência passiva até a servidão. Foi a negação não apenas da insurreição camponesa, como da rebeldia do próprio Lutero. Lutero se negou, não é? Na sua rebeldia contra a autoridade espiritual e secular. Traição não só da rebeldia popular, como também do movimento burguês, em benefício dos príncipes, nesse contexto. A difusão das ideias de Lutero conquista adeptos em toda a Europa, seus discípulos completam a doutrina original, consolidam e ampliam o movimento de reforma a outras regiões e países do continente europeu. A reforma protestante é vitoriosa e transforma-se em religião oficial nas regiões centrais e setentrional do Sacro Império Romano Germânico, na Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suécia, entre outros. Para alguns, Lutero foi o primeiro propagandista. Queria chamar a atenção de vocês disso aqui, não é? Porque Lutero, no seu enfrentamento com o Vaticano, com Roma, não é? Ele é um profícuo produtor de panfletos, de materiais, e utilizando a imprensa, para propagá-los em ampla quantidade. Não é? E como era uma população analfabeta, grande parte analfabeta, o que ele fazia? Desenhos, litografias. Não é? Então, Lutero não foi só um pregador da fé, não é? Ele foi um propagandista vigoroso, ousado da fé que ele professava. Não é? É só ver as suas consequências hoje. Não é? Então, ufa, né? Até aqui, para a gente dar um intervalozinho. Desculpe se em algum momento eu fui prolixo, como eu acredito que às vezes eu sou muito prolixo, né? E aqui eu agradeço para vocês até esse momento a oportunidade, né, de ter falado com vocês e espero ter contribuído para ampliar um pouco o conhecimento de cada um, né? E aqui sobre Lutero o que eu teria a apresentar, né? Porque teria muito mais aqui a falar sobre Lutero, mas eu estou condicionado aqui por uma questão física, né? Que é o tempo, que é o resultado do movimento de translação e rotação do planeta Terra, que é redondo, né? É redondo, não é? Então nenhum de nós tem o direito de soltar as mãos dos próximos, caminhando rumo à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Isso aqui, creio que é uma das responsabilidades que as pessoas de bem, de bom senso, não de senso comum, mas que as pessoas de bom senso devem levar em conta essa última frase aqui. Então a gente vai dar uma interrupçãozinha rápida aqui, só para trocar aqui o slide, para a gente entrar nos pensadores modernos, que é mais de um século depois. Aqui eu estou falando, falei antes de Maquiavel e de Lutero, do surgimento da figura do indivíduo.